Palavra de Deus nesse momento. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos para o segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo. Segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19. Achou, povo de Deus? Segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 18, versículo 19. Vamos ler, pessoal? Podemos? Ele diz assim, ó: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos, tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Então, curva a sua cabeça aí onde você está, mesmo sentados. Vamos falar com Deus em oração. Nosso Deus. Êxodo 18 e 19, capítulo 20, versículo 18 e 19. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, estamos em Tua presença e eu te peço, Pai, abra-nos os olhos do nosso entendimento e fala, meu Deus, conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 18 e versículo 19. É o nosso ponto inicial de partida. Que diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegava, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Versículo 19, disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Irmãos, o que eu observo aqui? Eu já até preguei aqui alguns dias atrás a respeito desses versículos, que eles deixaram de ter uma das maiores experiências deles, né, que eles poderiam ter com Deus. E outra coisa que eu estava observando hoje é que eles falaram queriam obedecer a Deus, mas não queriam um relacionamento próximo com Ele. Você está entendendo? Sim ou não? Como é que uma igreja como nós, a nossa geração, né, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à placa, mas nós que somos chamados pelo nome, povo do Senhor, igreja do Senhor, eu digo nós, todo o povo de Deus, como que nós iremos servir a Deus sem querer um relacionamento íntimo com Ele? Eu acho difícil, irmãos. As pessoas servirem a Deus sem querer intimidade com Deus. Eu já digo assim, ó, sem querer orar, alguns até sem congregar, né? Ou seja, sem ler a Bíblia, sem se dedicar ao conhecimento de Deus. Há alguma possibilidade de sermos fiéis a Ele se fizermos isso? De maneira nenhuma. Como que muitos da nossa geração de cristãos estão abandonando a comunhão delas com Deus. Ou seja, eles queriam se manter fiel a alguém que eles não queriam conhecer. Porque quando Deus queria falar com eles, Deus estava querendo intimidade. Deus não ia matar eles ali no monte. A mente deles era: fala tu conosco, Moisés, porque a gente não quer morrer. Ou seja, há muitas pessoas que eu até falo assim, no sentido meio que pejorativo, que eles querem terceirizar a sua bênção. Tipo assim, você ora por mim, você jejuma por mim, e se eu for abençoado, eu vou abençoar a igreja.
como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade de buscar a Deus, como se eles pudessem pagar como é que se diz aí? Pela bênção que eles almejam receber do Senhor. Irmãos, há muitas pessoas que estão muitíssimas enganadas acerca do que é servir ao Senhor, né? E estão a cada dia mais se distanciando do Senhor Deus. Ou seja, elas buscam uma fórmula e não um relacionamento. Como assim, pastor? Elas querem buscar uma fórmula de receber um milagre, porque tem muita gente aí diz que ensinando os segredos e cobram caro por isso, né? Eu não sei se vocês já viram aí alguns pastores que são coaches, né? Que tem alguns segredos que o Espírito Santo pode ter dado a eles e que não cobrou nada por isso, mas eles, né, estão cobrando muito caro para ensinar. Eu não me refiro à questão de dízimos e oferta. Eu me refiro a pessoas que dizem, olha, eu fiz um pacote, principalmente agora em novembro, e está na Black Friday. Você vai comprar isso, o segredo disso, o segredo disso, o segredo disso. Jesus disse, de graça recebei e de graça dai. Eu até acredito assim, que se a pessoa, né, ela teve aquele trabalho de estudar, de pesquisar, de elaborar um livro, seja lá um estudo, eu acredito que por um preço justo, que não seja tão caro, é louvável a gente ajudar aquela pessoa, comprando o material dela. Mas tem uns que cobram absurdos. Pacotes de 2.000, de 3.000 reais, até mais, né? Sem falar o cachê que muitos cobram para ir pregar em algumas igrejas, que é cachê de 20.000, 30.000, 50.000, e se não depositar uma parte adiantada, eles não vão, né? Eu acredito que esse tipo de gente, eles estão mais preocupados em se promover do que promover o reino de Deus, né? Como eu disse, é louvável que dê a pessoa que vai pregar uma oferta, que ajude, que pague as despesas. Isso é certo. Mas às vezes tem coisas que são meio que absurdas. E como eu disse, esse povo, eles falaram para Moisés, deixa Deus falar contigo e nós vamos te ouvir. Ou seja, eles preferiam ouvir o que os homens estavam falando, que Deus falou, do que ouvirem o próprio Deus falar, né? E, como eu disse, é importante a gente ouvir um homem de Deus pregar, mas melhor é você entrar no seu quarto, como disse Jesus, em secreto e falar com Deus. E Deus que te vê em secreto, vem e fala contigo. Amém? Ou seja, você pode ter acesso direto à presença de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve algumas coisas, alguns sinais. Um deles foi que o sol escureceu por mais ou menos 3 horas. É isso? E qual foi o outro? Vocês lembram? Um terremoto. Que os sepulcros se abriram e os santos que estavam sepultados ressuscitaram. E muitos viram eles andar no meio deles. E qual foi um outro sinal? Lá no templo. O véu se rasgou, né? Se rasgou de cima a baixo. E esse foi um dos maiores sinais, porque o véu se rasgando era sinal de que Deus estava dando acesso direto a qualquer pessoa para entrar no Santo dos Santos. Porque naquela época, antes da morte de Jesus, ninguém poderia entrar a não ser o sacerdote. E se esse entrasse em pecado, ele morreria. E é tão tal que eles entravam e a roupa deles tinha uma sinete, uma espécie de sino. Fosse lá no Nordeste era chucaio, né? E ele entrava com uma espécie de sinete nas vestes dele e uma corda amarrada pela cintura. Por quê? Se aquele sino parasse de tocar e alguém percebesse que algo não estava normal, ia puxar pela corda. Para quê, pastor? Puxar pela corda, porque eles não poderiam tocar num corpo morto, que eles seriam contaminados e morreriam ali mesmo. Para você ver como a coisa era
bem séria. Amém? E agora com a morte de Jesus, ele nos deu acesso direto à presença do Pai. Nós não dependemos mais de ninguém para intermediar entre nós e Deus. Amém? Nós podemos ir diante do Senhor, mas muitas pessoas não querem. Como eu disse aqui, como se manter fiel a alguém que você não conhece? Dá para manter-se fiel? Não dá. Com alguém que você nunca encontrou. Mas é diferente você ter uma intimidade com Deus, ou seja, e falar como falava Moisés com o Senhor, face a face. Quer ver? Presta atenção, Êxodo 20, 21, ele diz assim, abre lá a sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 21. Como eles não quiseram se aproximar, aí houve a mediação entre Moisés e Deus. E o povo, Moisés ficava entre o povo e Deus. Versículo 21. E o povo estava onde? De longe. Quem está de longe quer se aproximar? Eu acredito que não, irmãos. Quem está de longe não quer intimidade. Quem está de longe não quer comunhão. Quem quer comunhão com Deus vai estar mais perto. Amém? E Deus não ia matar aquele povo no Sinai, como não matou. Mas o povo disse, não, Moisés, fala tu com Deus. Disse, o povo estava de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Escuridão porque havia uma nuvem sobre o monte, e ali Deus, de dentro da nuvem, ele falava com Moisés. E o desejo de obedecer sem o relacionamento íntimo desse povo, como eu disse, está lá no versículo 19, e Jesus fala assim, Mateus capítulo 21, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Aleluia. Aleluia. Mateus 7. Ainda é sobre o Sermão do Monte aí, versículo 21. Achou? Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está onde? Nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Amém? Você pode entender com isso aqui, que às vezes as pessoas estão fazendo milagre e Deus não está conhecendo essas pessoas. Como assim? É exatamente o que ele diz nesse texto. Porque muitos vão chegar diante dele e vai dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Ele vai dizer, olha, eu nunca vos conheci. Pastor, e como é que é isso? A pessoa expulsa demônio no nome de Jesus e Deus não o conheceu? Sim, porque elas não estavam em obediência à sua palavra. E como que elas expulsavam o demônio? Lembra que a Bíblia diz que o dom é irrevogável? Vocês lembram que a Bíblia diz que Saul profetizou no meio dos profetas quando ele estava perseguindo a Davi? Alguém já viu isso na Bíblia? E ele não estava desviado? Ou seja, estava com o coração, mas profetizou. Por quê? Porque o dom é irrevogável, irmãos. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Que é maior do que o dom? É essa intimidade com Deus. Lembra que lá em 1 Coríntios, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua de quem? Dos anjos. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado,
Se eu não tiver amor, ele disse, nada serei. Amém? Então Jesus, infelizmente, ele vai falar isso aqui para muitos. Ele vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Presta atenção. Lembra que nas duas últimas reuniões, nós falamos sobre esse assunto, um pouco, não diretamente, mas sobre esses que estão na igreja e que não são israelitas. Nós pregamos aqui sobre a murmuração do povo hebreu, juntamente com o povo estrangeiro que estava no meio deles lá no deserto. Que a confusão, ou seja, a murmuração, começou pelo populacho, como diz a Bíblia, né? Pelo povo estrangeiro que habitava no meio deles. Ou seja, geralmente é isso que acontece, irmãos. As pessoas que estão na igreja, mas que não obedecem à palavra de Deus, geralmente as confusões vêm por meio delas. Vêm por meio delas as contendas. E aí a gente tem que ter discernimento espiritual para saber de fato quem são estas pessoas, para não se associar a elas e nem se aliar a elas, porque elas causam divisões, elas causam contenda, elas causam até destruição da vida espiritual de muita gente. Amém? Nós falamos, né, foi uma das últimas reuniões que tivemos, foi lá de Números capítulo 11, versículo 4, que a Bíblia diz, um grupo de estrangeiros que havia no meio deles, estavam com muita fome, muita vontade, aliás, de comer carne. Ou seja, em outras palavras, eles estavam com saudade da comida do Egito. Amém? Eles tinham comida, mas eles não tinham o que eles queriam. Eles tinham o que eles precisavam. E às vezes, irmãos, na igreja, a gente não ouve o que a gente quer, a gente ouve o que a gente precisa. Amém? A pregação. Às vezes, fisicamente falando, em questão de bens, você não tem tudo que você quer, mas você tem o que você precisa para viver a sua vida. Amém? Lembra que o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se contentar, a ter e a não ter? A ter muito e a ter pouco, né? Ou seja, ele foi treinado para isso. Por isso ele diz, eu posso todas as coisas naquele, né, que me fortalece, que é o Senhor. Amém? Então Jesus fala em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amém? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, o que eles vão dizer? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Então, irmãos, nós temos que ver qual é a importância de nós termos um relacionamento com Deus. O que nós iremos ganhar com isso? Primeiro, que eu tenho certeza que na intimidade que você tem com Deus, se você realmente tem, você nunca vai perder uma batalha. Porque todas as vezes que você for entrar em uma luta, em uma adversidade, Deus vai entrar com você, e entrando com você, você não vai perder nenhuma luta. Amém? Na intimidade, sempre você vai ouvir Deus falar contigo. Direto ou indiretamente, Ele vai falar com você. Se Ele não falar no seu espírito, que nós chamamos de coração, Ele vai usar alguém ou algum sinal para te dar uma orientação. Amém? E abra sua Bíblia aí em João Evangelho. João Evangelho 17, versículo 3.
Vamos ler dentro do versículo 1, Jesus fazendo aqui uma oração sacerdotal. Ele diz assim, ó, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, e a todos os que lhe desse. Versículo 3, onde eu queria chegar com você. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém? O que é a vida eterna? É conhecer a Jesus Cristo, é crer nele como o único Deus verdadeiro. Ele diz que é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Aí eu te pergunto, podemos conhecer a Jesus sem nos achegar a Ele? De maneira nenhuma, irmãos. Se nós ficamos buscando, como eu disse no início, uma fórmula e não um relacionamento, nós não vamos ter os nossos problemas resolvidos. Porque às vezes a pessoa acha que a igreja é como se fosse um passe de mágica. Eu vou lá na igreja, o pastor faz uma oração e está tudo resolvido. E às vezes não é assim. Tem problemas que Deus resolve rápido. Agora tem outros, não é que Deus não tenha poder para resolver, é que é necessário se aproximar de Deus e conhecer a Ele e ter intimidade com Ele. Amém? E se nós não buscarmos essa intimidade, nós nunca teremos. Ninguém pode fazer isso por mim. Sou eu que tenho que fazer, ninguém pode fazer isso por você. Por mais que eu ouça falar sobre Deus, mas nunca é como se achegar a Ele e ter essa interação com Ele e com a sua palavra. Amém? Presta atenção, lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4, versículo 8. Tiago, Novo Testamento, depois de Hebreus. 4, versículo 8. Amém? Vamos ler então? Ele diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e o quê? E Ele se chegará a vós. Aí tem mais. Alimpai as mãos, pecadores, ou lavai, né, as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Não é só, irmão, se achegar a Deus, mas precisamos limpar as mãos, precisamos purificar os nossos corações. Do que, pastor? De tudo quanto não presta, de tudo quanto não agrada ao Senhor. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como que eu vou limpar o coração? Com a palavra. Todas as vezes que eu ouço Deus, que eu vou ouvindo a palavra, eu vou crescendo na comunhão, nesse entendimento, o meu coração vai sendo transformado. Agora, se eu ficar de longe e pedir para alguém fazer isso por mim, nunca vai acontecer. O profeta Jeremias diz que nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração. Jeremias 29, versículo 3. Ele diz que nós devemos buscar, né, e achar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Quer ver? Abre lá. Jeremias 29, versículo 3. Livro do profeta Chorão. 13, né? Eu falei 3, mas é 13, tá, pessoal? 29, 13. Aleluia, 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 glória. Achou? Antigo Testamento.
Ele diz assim, ó, buscar-me-eis e o quê? E me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Quando você dedica a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento a buscar esse Deus, aí nós vamos achar. Lá deixa eu ver aqui, em Êxodo capítulo 4, versículo 29, ele diz assim, ó, de lá buscareis ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Presta atenção. Lá no Sinai, o povo queria que Moisés falasse com Deus. Em outras palavras, buscasse a Deus por eles. Não é diferente de hoje. Como eu disse, as pessoas elas não querem um relacionamento com Deus, elas querem uma fórmula de receber um milagre. É como se a pessoa tivesse a fórmula mágica e aí só ensinasse o milagre acontecia sem nenhum trabalho, né? Ou seja, investimento de tempo aí para buscar ao Senhor. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Se não for de todo o nosso coração, irmãos, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós não vamos achar. Amém? Às vezes tem pessoas que vão à igreja ou vêm à igreja, que no momento do louvor, eles não adoram. Ah, mas eu não sei da letra, não precisa saber. Você sabe falar. Abra os seus lábios, fala com Deus, adora a Deus, cresça na comunhão, na intimidade. Presta atenção. Lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 21, ele está falando para quem tem intimidade com ele, ou para quem quer intimidade com o Senhor, que a fidelidade é através do conhecimento. Ele diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. Amém? É o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? De meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é isso? Isso é fidelidade através de conhecimento. E ninguém vai conhecer se não tiver o quê? Intimidade. Não vai dizer que você é fiel a Deus, sendo que você não conhece a Deus o suficiente para ser fiel a Ele. E aí, pastor, e aí que na hora que vier os problemas, a pessoa não vai confiar em Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque ela não conhece a Deus. Amém? Para nós termos essa intimidade, essa interação, esse relacionamento, temos que buscar esse conhecimento. 1 João, no capítulo 2, do 3 ao 4, ele diz assim, ó, 1 João, já quase chegando em Apocalipse. Você vê que precisa intimidade. Capítulo 2, do 3 ao 4. Aleluia, aleluia. Achou aí? Amém? 1 João 3 ao 4. Acordou. Ele diz assim, ó, ora, sabemos que o temos conhecido e por isso guardamos o quê? Os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o que, igreja? Mentiroso. E nele não está a verdade. Amém? A pessoa que diz conhecer a Deus e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Porque ele diz aqui, ó, sabemos que temos conhecido e nisso guardamos os mandamentos. Quem conhece a Deus, guarda os mandamentos. Quem não conhece, não vai guardar. Não é à toa, irmãos, que os israelitas viveram muitos anos e não obedeceram a Deus fielmente.
Por quê? Porque eles não conheceram a Deus. Eles tinham o mandamento, mas eles não conheceram a Deus. Uma coisa é você ter o mandamento e outra coisa é você ter os mandamentos e conhecer a Deus. Quem tem os mandamentos e conhece a Deus, esse guarda os mandamentos. Quem tem os mandamentos e não conhece a Deus, esse não vai guardar. Deixa eu ler de novo. Que, ora, sabemos que temos conhecido, primeiro você conhece a Deus. Ele diz, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aí diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. Amém? Quem guarda os mandamentos é transformado por esse mandamento e não vai querer se envolver com coisas erradas. Amém? Você entendeu? Não tem fórmula mágica, irmãos. Ou nós nos predispomos para conhecer a Deus, ou então a gente não vai ser fiel a Ele como gostaríamos de ser. Amém? Ele disse, primeiro a gente conhece e depois a gente guarda. Israel disse, não fala conosco aí, o que tu disser, a gente vai obedecer. Como? Sem ter um relacionamento com Deus. Nunca vão obedecer. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar a Deus e vamos buscar essa intimidade. Deus, eu quero te conhecer como nunca antes eu conheci. Feche os olhos, põe a mão assim na altura do seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, estamos em Tua presença neste momento. Eu estou unindo a minha fé com a fé desta igreja. Pai, eu te peço em favor de cada uma dessas pessoas que oram comigo. Meu Deus, essas que estão aqui na igreja, aquelas que estão pelas redes sociais, aqueles que ainda hão de ouvir essa palavra. Ah, meu Deus, que eles se conheçam na integridade, meu Deus, e na santidade do Teu nome. Meu Deus, que os olhos deles sejam abertos, que os olhos, meu Deus, do nosso entendimento sejam abertos a cada dia, para conhecermos ao Senhor e andarmos no temor do Senhor. Meu Deus, obedecendo a Tua palavra. Oh, Pai querido, eu oro por essas pessoas. Meu Deus, por esse homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça. Meu Pai, essa pessoa que ora comigo agora. Meu Deus, que intercede pelo seu lar, a sua família. Pessoas, meu Deus, que buscavam a solução para o problema, meu Deus, de suas vidas, mas que não tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. Ah, meu Deus, que elas consigam se aproximar agora, que elas consigam se achegar a Ti, como diz o escritor da carta aos Hebreus, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então vem, meu Pai, em nome de Jesus, vem transformando vidas nesta noite, vem tirando, meu Deus, todo embaraço, vem tirando, meu Deus, todo atrapalho, tudo aquilo que nos impede a nos aproximar de Ti nesta noite e nos dias vindouros da nossa vida, em nome de Jesus. Nos dá, meu Deus, um coração transformado, nos dá, meu Deus, um coração igual ao Teu. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, e eu te peço agora, passa com Teu poder, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas. Meu Pai, é do alto da cabeça até a planta dos pés, e aonde houver o mal, aonde houver uma doença, eu digo, vai saindo toda a perturbação, toda a obra maligna. Sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, solta a vida do filho e da filha, toda obra maligna, eu digo, desapareça, em nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu digo, sai toda a influência maligna que está na mente, no coração dessa pessoa, na alma dela, do filho, da filha, do marido, da esposa, todo mal, em o nome de Jesus, diga, sai! Diga, sai, para nunca mais voltar. E diga assim comigo, diga, meu Deus, diga em nome de Jesus, diga, eu e a minha casa, diga, serviremos ao Senhor, diga, a minha família pertence ao Senhor Jesus. Amém? E digam graças a Deus.
Aos amigos que estão pelas redes sociais, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é dia de interceder pela família, mas amanhã, quinta-feira, nas nossas igrejas, nós teremos reuniões de oração. E sexta-feira, reuniões de curas e libertação. E domingo aqui em 2 horários. Domingo de manhã, 8 horas, e domingo à noite, às 7 horas da noite, no último domingo do mês de novembro. É o domingo das maravilhas de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, deixa eu só perguntar. Alguém estava sentindo algum